Então, na aula passada, a gente viu aqui o que são migrations, viu também que o Laravel possui uma migration por padrão, que é a migration de usuários, que quando ela é rodada, ela cria uma tabela no banco de dados que vai conter, que vai guardar os dados, nome, e-mail, quando o e-mail foi verificado, a senha, o remember token, enfim, todas essas informações. E agora a gente vai criar a nossa própria migration, que vai ser a migration de cursos, beleza? Que vai armazenar as informações dos nossos cursos aqui do projeto. Tranquilo? Então, beleza. Como que a gente faz, tá? Para estar criando automaticamente um arquivo de migrations, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma model, tá? Porque como a gente pode ver aqui, ó, o user, ele possui uma model também, sabe? Então a gente vai criar uma model e automaticamente vai pedir para o Laravel para criar uma migration para nós. Então, como que a gente cria uma model? Qual é o comando que a gente precisa rodar? A gente vai rodar o comando php artisan make porque a gente quer que o Laravel faça alguma coisa, então que ele construa algo, né? Então a gente quer que ele construa o quê? Uma model, tá? Agora a gente coloca o nome dessa model, que no caso aqui vai ser course, né? No singular, curso, porque quando a gente chama essa model a gente está querendo falar a respeito de algum curso específico, na maioria das vezes. E agora eu dou um espacinho e coloco "-m" no final. Esse "-m" é de migration. Quando eu rodar esse comando, ele além de criar minha model, ele vai criar a nossa migration, beleza? Dou um enter aqui. E aqui ele já diz, ó, que criou uma model nesse endereço e que ele criou uma migration com este nome, beleza? Tá aqui já a nossa model course. A gente não vai fazer nada com ela por enquanto. A gente vai primeiro lá na nossa migration, beleza? Para ir na migration, database, migrations. Sempre é a última, tranquilo? Porque ele pega aqui o timestamp de quando o comando foi rodado. Então, vou abrir aqui e a gente pode ver que nesse momento, quais as informações que ele vai criar para a tabela courses. Ele vai criar um campo que vai guardar o ID, tá? Que já é uma das coisas que a gente quer guardar. E o timestamps, que é essa questão aqui, ó, de quando foi criado, o horário que foi criado e o horário que foi atualizado pela última vez essa tabela, esse usuário, no caso, né? Só que agora a gente está falando de cursos, né? Então, quais outros campos a gente precisa? Título, descrição. A imagem do banner a gente vai ignorar por enquanto, beleza? Então, vamos lá. Eu gosto de dar esses espaços aqui entre o ID e o timestamps e colocar as coisas que eu criei assim, espaçado, beleza? Se vocês quiserem fazer igual, fica a critério de vocês, tá? Então, aqui, como que a gente faz? A gente sempre tem que chamar essa variável table, ok? Porque ela está guardando toda a forma de se conectar com essa tabela courses, beleza? Então, a gente chama essa variável table e coloca uma flechinha simples, né? Um menos maior que, tranquilo? Uma flechinha simples apontando para a direita. E a gente vai falar qual o tipo de dado que a gente quer guardar. O título, ele é um dado do tipo de texto, né? Ou seja, é uma string. Então, a gente chama string aqui, uma funçãozinha, um método chamado string, beleza? E a gente vai passar agora qual é o nome que a gente quer que esse campo tenha, beleza? No caso, é name. Tem que passar aqui dentro de string também, ok? Então, vamos ler até o momento o que está acontecendo. Quando essa migration for rodada, tá? Ela vai lá no banco de dados e vai criar uma tabela chamada courses. Essa tabela vai ter um ID, ela vai ter uma string do tipo name, desculpa, perdão, ela vai ter um campo do tipo string cujo nome é name, tá? E ela vai ter os timestamps, que é o created at e updated at, beleza? E a gente também quer que tenha um campo que é description, tá? Então, table, string, né, porque é o tipo dela. A descrição também é do tipo texto, então string. E agora, description, ok? Então agora ela vai salvar, além do nome, a description também. Já posso salvar o meu arquivo e rodar essa migration. Bem simples, bem como a gente fez lá com aquela de usuários. Então,
PHP Artisan Migrate, ok? Quando eu dou isso aqui, ele já me traz aqui, ó, diz que deu um done, né, que deu tudo certo ao rodar essa migration. E se eu vier aqui no meu banco de dados agora e der um F5, tá lá, ó, courses. Ele já criou para mim a tabela de cursos, beleza? E agora ela tá vazia, tá bom? Só falta fazer mais uma coisinha, que é atualizar a nossa model também, tranquilo? Vamos dar uma olhada em como que é a model dos users, antes de fazer a nossa de cursos, ok? Olha só, a coisa mais importante aqui dela é esse protected fillable, ok? Essa variável protegida fillable. Ela nos diz, a gente que, claro, cria essa variável aqui, né? Ela vai dizer para nós quais os campos o back-end, né? O nosso projeto tem poder de mexer, tá? De preencher, no caso. E aqui, do usuário, tá sendo dito que é o nome, o e-mail e a senha. Esses são os campos que o back-end tem poder de mexer. Todo o resto tem que ser criado automaticamente. Beleza? Aqui embaixo também tem um que chama Protected Hidden, ok? Que basicamente ele guarda quais campos não podem aparecer quando a gente for fazer uma listagem de usuários, por exemplo. A senha do cara não pode aparecer, o Remember Token não pode aparecer nesse retorno, certo? Isso tudo a gente também consegue definir. E aqui também dá para escolher, dá para fazer uma questão de casting, que é quando tu pega um campo e fala que ele é de um tipo específico, tranquilo? Então o e-mail verified at, o Laravel está dizendo que ele é do tipo datetime. Beleza? Então agora vamos fazer a nossa model, tá? Configurar a nossa model de curso. A gente vem aqui, ó, importante fazer isso tudo dentro da classe de course, ok? Então eu dou 2 enters aqui e a gente vai criar o nosso fillable, a nossa variável protegida fillable, que vai guardar os campos que o back-end vai poder preencher. Então a gente escreve assim, ó, protected variável fillable é igual a um array, tá? Ou seja, colchetes, dou um enter aqui e um ponto e vírgula lá no final. E agora aqui dentro a gente vai colocar todos os campos que vão ser possíveis do back-end preencher. Dá um tabzinho aqui só para ficar mais bonitinho. Vamos lá ver quais são nossos campos. É o name e a description, beleza? Então, name, vírgula, description, ok? Esses são os 2 campos que o nosso back-end vai poder preencher, beleza? Então, basicamente é isso. Agora a gente criou a nossa migration e a nossa model. Então, na próxima aula, a gente vai utilizar pela primeira vez a nossa model, né? Porque agora a migration ela serve para criar no banco. Depois que está criado, a gente não pensa mais nela, tá? Agora a gente vai tratar só da model, porque ela é a nossa conexão, tá? Do back-end com o banco de dados, que foi criado pela model lá, né? Desculpa, pela migration. É isso. Então, na próxima aula, a gente vai utilizar aqui pela primeira vez a nossa model, se conectar pela primeira vez com o banco de dados aqui no nosso projeto.